Amados e queridos irmãos, sou o presbítero Renato e congrego aqui na Igreja Brasil para Cristo, da cidade de Formosa, Goiás, onde aqui é dirigida pelo nosso querido pastor Arnaud Barbosa Santos, o homem de Deus. E então eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus e quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar trabalhando aqui com os irmãos, fazendo parte deste ministério abençoado. E nós vamos estudar hoje a lição de número 6, né? E nós vamos dividir essa lição aqui em duas partes, viu, irmãos? Nós vamos dividir essa lição que vai da página 40, começando da página 42, vamos ir até a página de número 46, e a partir do tópico 4 em diante nós vamos chegar até a página 50, onde também será finalizado com a conclusão. E nosso estudo hoje traz como título Jesus, o eterno sumo sacerdote. Na lição passada, o pastor Arnaud explicou muito bem sobre a parte mais sagrada lá do tabernáculo, que é chamada de Santo dos Santos, como era feita toda a entrada do sacerdote naquele local e como ele deveria se portar. E agora nós vamos aqui entrar com essa lição, né, mostrando também a importância do sumo sacerdócio de Jesus. Essa lição ela vai demorar um pouco, embora tenha como título aqui Jesus como eterno sumo sacerdote. É apenas a partir da página 46 em diante é que nós vamos começar a aprender acerca dessa função sacerdotal de Jesus. Por quê? Porque nós temos 4 pontos importantes para discutir nessa lição. 4 tópicos, né? E o primeiro tópico a ser discutido será acerca do sacerdócio levítico. O segundo será acerca da simbologia das vestes do sumo sacerdote. E a terceira, né, será a explicação acerca do dia da expiação, também conhecido como o dia do Yom Kippur. E, finalmente, nós chegaremos no objetivo central dessa lição, que é anunciar Jesus como nosso sumo sacerdote. Mas aí, essas questões aí vão ficar primeiro para a segunda parte da lição, a partir da página 46. Mas agora vamos aqui no tópico 2, em que o sacerdócio levítico aqui, como diz o título, bem abaixo do comentário introdução, diz que o sacerdócio levítico é uma sombra do sacerdócio eterno. E o sacerdócio levítico, meus amados irmãos, como nós bem sabemos, era um ministério estabelecido por Deus para que homens da linhagem de Arão pudessem exercer a função de ministros do povo perante Deus e representá-los diante do Senhor. E eles deveriam então oferecer sacrifícios ao Senhor, e eles tinham esse ofício sacerdotal. Dentro desse ofício sacerdotal, eles tinham funções muito importantes. A primeira função do sacerdote era receber, analisar os sacrifícios do povo. Quando o povo trazia os animais ali para a porta da tenda da congregação, o sacerdote deveria analisar se aquele animal primeiro era macho, se aquele animal era sem defeito, e depois auxiliar o homem ali, realizando o sacrifício daquele animal para buscar o perdão dos pecados daqueles que traziam os animais para serem sacrificados. Eles também tinham toda a obrigação de ensinar o povo a cumprir a lei de Deus, todas as manhãs e todas as tardes também, sempre que necessário. Eles estavam ensinando a lei de Deus aos filhos de Israel, para que os filhos de Israel aprendessem sempre a andar em obediência à palavra de Deus. E eles trabalhavam assim numa semelhança muito interessante com a nossa escola bíblica dominical de hoje também, porque ele ensinava crianças, ensinavam jovens e ensinavam adultos e até aos anciãos ali da congregação, aos homens mais velhos ali, a aprenderem a palavra de Deus, né? Então eles tinham uma função ali pedagógica muito importante, que era discipular o povo para que o povo sempre vivesse obediente à palavra de Deus e se lembrasse da palavra do Senhor. Eles tinham também a função de examinar todos os doentes. A Bíblia diz no livro de Levítico, mostra lá no livro de Levítico, que todos os homens que aparecessem com algum fluxo, com alguma ferida no corpo, alguma mancha no corpo, deveriam ser examinados pelo sacerdote para que pudesse então ver se aquilo era uma doença grave, e caso fosse constatada, identificada alguma doença no corpo dos homens,
os sacerdotes tinham por obrigação de isolar aqueles homens fora do arraial em forma de quarentena, e depois que eles fossem curados é que eles poderiam de fato serem reintegrados de volta à comunidade de Israel. Nós vemos isso lá nos 10 leprosos, né? Aqueles que vieram para ser curados por Jesus, e Jesus disse para eles: olha, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Porque todas as vezes que um homem era curado, ele deveria ir para mostrar-se ao sacerdote para ser examinado, para depois constatar que ele estava limpo e reintegrar de volta o seu convívio no arraial do povo de Deus. E eles também tinham uma função importante também de ministrar no santo lugar. Os sacerdotes ali, eles entravam no santo lugar, mas antes disso, eles recebiam aqueles animais, realizavam sacrifícios naquele altar de bronze, que ficava lá logo após a porta de entrada do pátio, e eles tinham que cuidar daquele altar, deixar o fogo do altar constantemente aceso e oferecer todas as manhãs e todas as tardes os sacrifícios ali pelo pecado do povo. E eles também deveriam, sempre que passasse pelo altar, renovar a água que estava na bacia de bronze que ficava ali entre a tenda e o altar de bronze. Logo em seguida, feita ali a limpeza do altar e também a troca da água da bacia de bronze, eles deveriam entrar lá dentro do lugar santo, que simboliza a era da igreja, e cuidar ali também da manutenção do tabernáculo. Eles tinham que trocar os pavios, colocar lâmpadas novas ali no candelabro, que servia para alumiar, e eles deveriam trocar as lâmpadas ali, para que no final da tarde eles pudessem acender aquele candelabro e tratar ali também, né, das espevitadeiras, e tratar também ali da troca dos pavios do candelabro logo pela manhã, não é isso? Tinham também que trocar todos os sábados ali os pães que ficavam lá na mesa da proposição, que era uma mesa chamada de mesa da presença, em que eram apresentadas ofertas de vinho ali também juntamente com aqueles pães, e eles tinham que trocar aqueles pães todos os sábados. E sempre que eles iam para fazer ali essa troca dos pães e também a troca dos pavios ali do candelabro, eles também tinham que queimar incenso todas as manhãs e todas as tardes perante o Senhor. Na primeira vez que eles iam, eles queimavam incenso de manhã, enquanto eles estivessem cuidando ali das lâmpadas do castiçal, ali das lâmpadas daquele candelabro, e no período da tarde, quando eles viessem de novo para acender o candelabro, eles deveriam apresentar incenso continuamente. Nós entendemos com isso que a função dos sacerdotes naquela época também é muito semelhante à função da igreja nos dias de hoje, né? Apresentar Cristo como a porta da salvação, apresentar a cruz como o símbolo da salvação e conversão de todos os homens que queiram se arrepender e servir a Deus com o coração sincero, apresentar a pia da bacia de bronze como o batismo sendo o segundo passo para que o homem aceite o testemunho público de que ele de fato agora é um cristão, é um servo de Deus, e ali trocar as luzes do candelabro dentro do santo lugar, que representa a era da igreja, também nos mostra que nós temos que ser luz dentro da igreja como testemunho para todos aqueles que entrarem e vejam a luz de Deus sendo ali anunciada através das nossas vidas. Ali aqueles pães também juntamente com os vinhos era uma parte litúrgica que significava a Santa Ceia, como nós já dissemos, e aquele altar de incenso que era acendido todas as manhãs e todas as tardes era também justamente um ofício que deve ser um ofício perpétuo praticado pela igreja, né? Lá no capítulo 18 do livro de Lucas, Jesus contando sobre a parábola do juiz iníquo, ele diz e ensinou ao povo sobre o dever de orar sempre sem jamais esmurecer. Então, aquela função ali de apresentar incenso, de cuidar do tabernáculo, de apresentar os pães da presença, de trabalhar com as ofertas de vinho, de libação, dentro lá do santo lugar, é uma liturgia muito simbólica daquilo que a igreja faria nos dias de hoje. E assim como Arão foi chamado para ser sumo sacerdote e seus filhos sacerdotes normais, Cristo sendo chamado segundo a ordem de Melquisedeque para ser o sumo sacerdote perfeito e eterno, já nesse tempo da graça, ele, segundo está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, também fez com que nós nos tornássemos
o sacerdócio real aqui da Igreja do Novo Testamento. Eu acho isso muito maravilhoso, né? Então tinha toda essa função aí do sacerdote. Aqui lá no tópico 2.2, vai falar que Deus prenunciou a redenção bem antes do sacerdócio levítico. Olha só que coisa interessante, né? O sacerdócio levítico, ele veio simplesmente para organizar todo o regramento sacrificial que já estava sendo utilizado, né? Toda a simbologia que envolvia a salvação em torno dos sacrifícios já eram feitas mesmo antes do tempo da lei. Nós encontramos alguns sacerdotes trabalhando já pelo Senhor antes mesmo de estabelecer o sacerdócio levítico, né? Então, não foi com o ministério do sacerdócio levítico ali que se estabeleceu primeiro, então, de que tipo de redenção que Deus queria trazer para a humanidade. Nós encontramos lá Jetro, no capítulo 3 do livro de Êxodo, sendo sacerdote de Midian, e era também um sacerdote do Senhor, que orientou muito Moisés também, quando veio encontrar com ele ali no deserto. Nós vemos também Melquisedeque, que era também conhecido como sacerdote do Deus Altíssimo, onde Abraão encontrou com ele depois da matança dos reis e deu dízimo de tudo aquilo que ele possuía, e a Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, era então rei de Salém, que era também chamado rei de justiça e rei de paz, e ele é uma figura típica também de Cristo como sumo sacerdote, e ele já sacrificava, fazia ali então sacrifícios de animais ao Senhor. Nós vamos encontrar também lá no capítulo 8, versículo 20 do livro de Gênesis, quando Noé ele sai ali da arca no período pós-diluviano. A Bíblia diz que ele levanta um altar ao Senhor e oferece ali sacrifícios de animais e de aves limpas, e por causa do cheiro daquela fumaça que subia, Deus coloca um arco ali, fazendo uma nova aliança com Noé e com as suas famílias, né? E nós vemos também lá no capítulo 15, versículo 12 ao 20 do livro de Gênesis, quando Deus faz uma aliança com Abraão, depois que Abraão, então, ele corta alguns animais ali para serem sacrificados, né? Mas Abraão, ele acaba caindo no sono profundo, e a Bíblia diz que como Abraão não conseguiu completar o sacrifício, Deus fez passar um fogo entre aquelas peças do sacrifício, e então após aqueles animais serem queimados no altar de sacrifício feito por Abraão, Deus então faz uma aliança com Abraão, dizendo que nele seriam benditas todas as nações da terra, não é isso? Então Deus fez uma aliança também com Abraão. E agora nós vemos que Deus faz uma aliança agora com o povo de Israel, depois que eles saem escravos da terra do Egito, ali ficaram por mais de 430 anos como escravos. Quando eles vieram para o deserto, através de Moisés, Deus determina, lá no capítulo 28 do livro de Êxodo, que Arão, juntamente com seus filhos, sejam separados para exercer a função de sacerdotes. Mas antes deles, já haviam sacrifícios sendo realizados, né? Então, a perfeição sacrificial para perdão dos pecados, para levar o homem à salvação diante de Deus, ela não pode ser identificada e nem caracterizada como sendo um assunto acabado justamente na lei, no sacerdócio levítico, porque antes de tudo já haviam sacrifícios, e apenas Deus colocou ali, estabeleceu o sacerdócio levítico como uma prática de culto constante. Era uma espécie de culto diário que deveria ser feito, de sacrifícios diários, para ter uma organização perfeita ali, né, do ofício que Deus queria, que se assemelhasse até com o ofício da igreja nos dias de hoje, né? Toda a forma de culto ali estabelecida no culto levítico era uma simbologia do tipo de culto que a igreja deveria prestar, né? Servindo a Jesus como sacerdotes de Deus nessa presente geração, nessa presente dispensação. Mas a redenção, ela veio mesmo, foi pelo Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que segundo 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, versículo 19 e também versículo 20, é que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, né? Apocalipse capítulo 13, versículo 8 também diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Deus prevendo ali que Adão e Eva pecariam contra ele,
já estabelece então, pela sua presciência, já vê lá no futuro que o homem pecaria e já apresenta o seu filho como o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. E lá em João capítulo 1, versículo 29, João Batista, quando vê Jesus vir até ele, ele diz assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Lá em Gênesis, lá no capítulo 3, nós vamos ver lá que quando Adão e Eva pecaram, Deus ali ele mata um animal e com a pele desse animal ou desses animais, ele cobre a nudez de Adão e Eva. E nós sabemos que com essa morte houve um derramar de sangue, né? E esse derramar de sangue já era, na verdade, uma representação de que alguém santo, imaculado, puro e inocente deveria morrer em prol do homem pecador. E foi isso que Deus fez ali, mostrando que aquele animal era um tipo de Cristo que estaria então salvando, libertando, purificando e expiando o pecado do homem perante o Senhor, muito antes do sacerdócio levítico. Então, se ele veio primeiro antes do sacerdócio levítico, é porque o sacerdócio de Cristo já existia lá no céu muito antes do sacerdócio levítico, não é isso? Jesus veio apenas para nos confirmar, então o sacerdócio levítico veio apenas para confirmar aqui na terra aquilo que já existia lá no céu. Porque Cristo foi morto desde a fundação do mundo e já era supremo sacerdote, porque ele diz, desde a eternidade eu sou, né? Então Jesus ele existiu antes de Levi e ele já era então o grande sacerdote de Deus, né? Ele vai apenas ser manifestado ao mundo como sumo sacerdote, como Cordeiro de Deus, para que os homens conheçam ali a sabedoria de Deus em torno da salvação. Mas Deus já sabia de tudo isso, já tinha isso como remédio para a resolução dos problemas do pecado da humanidade, não é isso? Lá no tópico 2.3, está nos fazendo uma pergunta, como eram os sacrifícios no tempo da lei, né? E nós vamos ver que na Bíblia que os sacrifícios no tempo da lei eram sempre oferecidos no período da manhã como holocausto contínuo e perpétuo, e também no período da tarde, 2 cordeiros sem defeito, do sexo masculino, e deveria ser um cordeiro de 1 ano, e deveria juntamente apresentado com eles ali ofertas de éfa, de flor de farinha, juntamente com óleo santo, eles deveriam aí então ser totalmente sacrificados juntos. E aqui nós vamos ver que esses 2 cordeiros sacrificados, aqui nós podemos ver isso aqui na página 44, né, no tópico 2.3, que esses 2 cordeiros de 1 ano que eram sacrificados todas as manhãs e todas as tardes, eles simbolizam 2 coisas importantes. Simbolizam a transitoriedade do sacrifício levítico, do sacerdócio levítico, e a eternidade do supremo sacerdócio de Jesus, né? O primeiro cordeiro, ele era morto pela manhã, e o segundo cordeiro era morto pela tarde. E o evangelista Marcos vai nos dizer, então, que Cristo ele foi crucificado pela manhã e também ele foi morto no período da tarde, né? Então esses 2 animais aí representam Cristo, representam um só, que é o próprio Cristo, não é isso? Agora, amados irmãos, lá no tópico 3, nós vamos estudar agora sobre as vestes do sumo sacerdote, né? E como nós vamos... Eu gostaria que você fosse comigo lá no capítulo 28 do livro de Êxodo, lá que nós vamos ver a ordem de Deus, dizendo, olha, separa para mim Arão e seus filhos, Eleazar, Itamar, Nadab e Abiú, e eu quero que vocês os consagrem diante da tenda da congregação, e também que vocês façam roupas especiais para que me sirvam no ofício sacerdotal, e essas roupas servirão para eles de dignidade e também serão roupas que apresentem a beleza do sacerdócio. E Deus ordena que os homens habilidosos, a quem ele tinha dado o espírito de sabedoria, que deveriam bordar à mão todas as vestes dos sacerdotes. E Deus assim ordena que essas vestes sejam feitas com fios de lã azul, com fios de ouro, deveriam ser também feitos com fios de escarlate, fios na cor branca,
todas elas misturadas. Não sei se os irmãos perceberam aí que houve apenas a substituição da cor púrpura, né? Mas a junção do azul com o vermelho faz esse púrpura. Então, o púrpura também aí, o roxo que representa a realeza do sacerdócio ainda está inclusa, embora agora também está representando também a realeza, a glória dos céus, através do ouro que era construído juntamente aí com essas outras cores que eram bordadas, trançadas entre si e eram feitas aí então as vestes dos sacerdotes. Aqui na página 45 aqui, nós vamos ver como eram feitas então toda esta simbologia acerca aí das vestes do sumo sacerdote. Nós vemos que aquele ouro ele representa a cor do céu, a cor ali também da arca, ali também onde ficava a arca da aliança, no Santíssimo Lugar, dentro do tabernáculo. Tudo ali dentro era caracterizado pelo ouro, porque o ouro representa a glória e a divindade de Jesus. E aquele ouro que era ministrado nas demais cores ali representam Cristo como aquele que era glorioso e que vinha do céu. Então, essas vestes que o sumo sacerdote utilizava era para representar a glória do céu na pessoa de Jesus Cristo. E nós vemos que aquelas cores ali também já foram explicadas aqui na página 45, né, falando ali como elas representam Jesus, como elas mostram o caráter de Cristo em cada uma delas, e para a economia de tempo nós não vamos mais nos ater a essa questão dessas cores aí. Mas agora eu queria que vocês viessem comigo a partir da linha A aqui, para que nós pudéssemos estudar um pouco, né, acerca aqui então de como era vestida as vestes dos sacerdotes. A primeira peça das vestes dos sacerdotes era um calção feito de linho fino, que ele pegava da cintura e cobria a coxa indo até os joelhos. E esse calção deveria ser utilizado pelo sacerdote sempre que ele vestisse as vestes sacerdotais, para que quando ele subisse ali no altar para sacrificar e levantasse ali, inclinasse sobre o altar, os homens olhando para ele por baixo não conseguissem ver as suas vergonhas, né? E também quando eles entrassem também no santo lugar, eles não poderiam entrar sem esses calções de linho fino aí, porque eles deveriam também apresentar-se com santidade perante o Senhor lá na tenda, lá no santuário, né? No santo lugar. E a Bíblia nos mostra que a nudez, ela é um símbolo e uma representação do pecado. Lá no livro de Gênesis nós vamos ver que quando Adão e Eva descobrem que estão nus, que eles cometem um pecado contra Deus, eles descobrem que estão nus, e Deus então os veste com a pele de um animal que foi sacrificado, que foi morto ali, e cobre a nudez daquele povo. Então a nudez ela simboliza pecado. Nós vemos também lá que Sem, Cão e Jafé eram filhos de Noé, e Cão, ou melhor Cã, né, que era também chamado de Cã, ele chegou na tenda e viu que Noé, seu pai, estava nu. E ele, ao invés de cobrir a nudez do seu pai, ele simplesmente foi lá e denunciou a nudez do seu pai para toda a sua família. E Sem e Jafé, eles foram lá, pegaram ali um pano e de costas, sem olhar para o seu pai, eles cobriram a nudez do seu pai. E por isso, quando Noé acorda, que descobre que Cã havia feito isso, ele amaldiçoou Cã por todas as suas gerações, porque apresentou o seu pecado e a sua vergonha para a família. E nós vemos aí que os cananeus, descendentes de Cã, eram na verdade um povo muito rebelde, um povo amaldiçoado por Deus, justamente por causa desse erro fatal aí que Cã cometeu, mostrando a nudez e as vergonhas aí então de Noé, né? E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que sejas verdadeiramente rico, e que compre roupas brancas para cobrires, para que te vestires dela, para que não seja manifestada a vergonha da tua nudez. Então, nudez representa pecado, e esse calção deveria ser vestido para cobrir a nudez do povo diante do Senhor. Agora nós vemos aqui que depois desse calção era colocado sobre ele uma túnica que ela vinha desde o pescoço até a ponta ali do calcanhar, ficando somente os pés do sacerdote de fora,
porque segundo lá no livro de Êxodo, quando Deus aparece na sarça ardente, ele manda Moisés descalçar os seus pés, porque aonde ele estava era terra santa. Então os sacerdotes trabalhavam do mesmo jeito que os irmãos estão vendo aqui na figurinha aqui da página 45, aqui do lado esquerdo, né? E essa túnica, irmãos, ela vinha e cobria todo o corpo do sacerdote, né? E essa túnica ela era feita também de linho fino trançado, que representa a justiça e a santidade de Deus, e também representa, como nós já dissemos antes aí, a humanidade perfeita de Jesus, representada lá no Evangelho de Lucas. E lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz que assim como aquele que vos chamou é santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E agora depois aí dessa túnica branca que representa a pureza e a santidade de Deus, também nós vamos ver esse manto azul aí que vocês estão vendo aí depois da túnica, que era colocado em cima da túnica, né? Da túnica branca, que era também chamado de túnica azul ou manto sacerdotal. E esse manto sacerdotal era uma túnica azul e ela era vestida pelos sacerdotes ali, representando que Cristo, como aquele que deveria redimir o homem do pecado, viria do céu. Então aquele azul escancara de uma forma maravilhosa, destaca de uma forma maravilhosa a cor azul, aquele manto ali, simbolizando ali Cristo como aquele que veio do céu para resgatar o homem dos seus pecados. E embaixo ali na orla do manto, desse manto azul, dessa túnica azul, Deus determina que sejam confeccionadas algumas bolinhas ali em forma de romã, né? E aquelas romãs deveriam ser colocadas entre elas sinos, que eram conhecidos também como campainhas, e intercalados, uma romã, depois em seguida vinha um sininho, uma romã e um sininho. Aquele sininho, aquela romã, ela representa a lei e o sininho representa o testemunho. E o profeta Isaías diz que a lei e o testemunho, se não falarem conforme eles, jamais verão a alva. E aquelas romãs também simbolizam os frutos do Espírito Santo, né? Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós vemos os 9 frutos do Espírito sendo ali apresentados como frutos do Espírito Santo: amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fé, né? E aí por diante. E esses sinos também representam testemunho. Então nós que somos sacerdotes de Deus dessa presente geração, nós temos que trazer os frutos do Espírito Santo e também devemos trazer testemunho de que servimos a Deus, para que quando os homens se aproximarem diante da tenda do Senhor, que hoje é a igreja, é o templo onde nós congregamos como igreja, os homens vejam que nós temos frutos do Espírito Santo e vemos que nós estamos anunciando também o testemunho de Jesus, não é isso? E então, aqueles sininhos também, aquelas campainhas que eram colocadas entre aquelas romãs, a Bíblia diz lá no livro de Êxodo, no capítulo 28, que elas deveriam estar ali na orla do manto sacerdotal, para que quando o sacerdote entrasse com essas campainhas, o sacerdote era um sinal de que o sacerdote estaria vivo na presença de Deus. Nós vemos lá aquele mito da corda que se colocava na cintura para puxar o sacerdote em caso ele fosse morto. Isso não existe, é apenas uma invenção, né, que foi criada, que na verdade identificava que o sacerdote estava vivo ainda na presença de Deus. Eram aquelas campainhas, aqueles sinos que conforme o sacerdote ia andando, as abas do vestido iam se movimentando e aquelas campainhas iam ressoando ali, dando uma indicação para quem estava do lado de fora que eles deveriam vir para a porta da tenda da congregação, porque ainda o sacerdote estava vivo e estava prestes a oferecer o sacrifício que lhe estaria a redenção dos seus pecados. Então, agora nós vamos também lá para a linha D e vamos ver que dentre essas roupas também era apresentada uma espécie de roupa chamada de estola sacerdotal. Essa estola sacerdotal era também conhecida como couraça sacerdotal. E o sacerdote deveria utilizá-lo em cima dessa túnica azul, desse manto sacerdotal.
E essa estola sacerdotal ela era composta de 4 cores, a cor de ouro, a cor vermelho, a cor azul e também lá na cor branca, representado pelo linho fino, branco e retorcido. E todas essas cores misturada, davam um aspecto, um tom roxo aí para o colete, para essa estola sacerdotal, não é isso? E nessa estola sacerdotal, a Bíblia diz que deveriam ser colocadas ali, unidas a parte de frente e a parte de trás, por uma ombreira engastada, feita de pedra de ônix, e essas 2 pedras deveriam servir ali como ombrais para serem colocadas nos ombros ali do sumo sacerdote, e em cada uma delas deveriam ter os 6 nomes dos filhos de Israel, das 12 tribos de Israel, escritas segundo a ordem da sua primogenitura, e deveriam estar constantemente ali nos ombros, para que quando o sacerdote entrasse lá no santuário para ministrar ao Senhor, Deus olhasse ali e se lembrasse que os filhos de Israel ainda existem na sua presença e que os filhos de Israel é o seu povo escolhido com quem ele fez aliança no passado. A Bíblia nos diz no livro de Jeremias, e se não me foge da memória também no livro de Ezequiel, que somente se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, é que a nação de Israel deixará de ser uma nação na presença de Deus. Então, como isso nunca poderá acontecer, também Israel nunca vai deixar de existir na presença de Deus. Porque e também uma coisa que eu acho interessante é que assim como o sacerdote deveria carregar nos ombros o nome dos filhos de Israel, a Bíblia diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros para que nós possamos cumprir a lei de Cristo. Então, aquele sacerdote carregando esses nomes nos ombros simboliza também Cristo carregando a igreja em seus ombros e sustentando-a para que ela esteja firme na presença de Deus. Nós vemos lá na parábola da ovelha perdida, que o pastor ele deixa as 99 no aprisco e vai pelos montes em busca daquela ovelha que se extraviou, e quando ele acha aquela ovelha, ele coloca aquela ovelha sobre os seus ombros e atrás de volta ao aprisco. Também é uma simbologia representado aqui então por essas 2 pedras que ficavam sobre os ombros aqui do sumo sacerdote. E essa estola sacerdotal também ela era utilizada para consultar ao Senhor. Nós vemos ali no capítulo 23, se não me foge da memória, do livro de 1 Samuel, que quando Davi estava fugindo de Saul na cidade de Keila, ele viu que os filisteus ali tinham tomado as suas filhas, as suas mulheres e as crianças, e ele foi lá e consultou ao Senhor se ele deveria subir para enfrentar e confrontar ali os filisteus. E Davi ele manda que o sacerdote Abiatar traga ali então esse manto de éfode, esse colete, e que era somente permitido ser utilizado pelos sumos sacerdotes. O mesmo Davi vai e coloca esse colete, essa estola sacerdotal, para consultar ao Senhor, e a Bíblia diz que houve a resposta de Deus. Então, essa estola sacerdotal, ela serviu como elemento de consulta. Por quê? Porque nela também existia o peitoral do juízo, que era uma placa que ficava no centro do peito do sumo sacerdote, medido 1 palmo de largura por 1 palmo de comprimento, e nesse peitoral ali do juízo, que era chamado de peitoral do juízo, que era o peitoral da decisão, que Deus faria então a expiação dos pecados dos filhos de Israel, mostrando que o juízo de Deus já havia sido concretizado quando Deus olhasse para aquele peitoral. E outra coisa interessante é que aquele peitoral ele também trazia ali 4 fileiras de 3 pedras, e que davam um total de 12 pedras, e em cada uma dessas pedras estavam escritos os nomes dos filhos de Israel, em cada uma delas, e eram pedras preciosas, e deveriam trazer o nome de cada um dos filhos de Israel ali na frente desse colete, engastados ali nessas 12 pedras preciosas. E nós vimos lá no livro de Apocalipse também, que essas pedras preciosas também eram utilizadas para adornar o muro da Nova Jerusalém. Então a gente vê também como tem muitas simbologias importantes aí essas pedras preciosas, e mostra que os filhos de Israel eram preciosos para Deus.
Também, da mesma forma, Josué, quando ele atravessou o Rio Jordão com o povo de Israel ali, e depois de atravessar o Jordão, ele manda que os homens ali de cada tribo vão lá e retirem 12 grandes pedras do Jordão, simbolizando ali as tribos de Israel. Então, Deus sempre tem uma forma de trabalhar, mostrando que Israel estará sempre em sua presença. E ali dentro desse peitoral do juízo, como eu já disse que ele era utilizado ali, o éfode era utilizado como consulta, porque o peitoral do juízo ele não podia ser de forma alguma separado do éfode. Ele deveria ser preso por 4 argolas nas duas extremidades ali desse quadrado, afixados por correntes de ouro que se ligavam àquelas 2 pedras de ônix ali que ficavam sobre os ombros do sumo sacerdote. E dentro ali então desse peitoral do juízo, que era uma espécie de bolsa, que ele era feito dobrado dos 2 lados, e ali por dentro, ali nas costas, onde ficavam aquelas pedrinhas, tinha também 2 pedras muito importantes chamadas de Urim e de Tumim. E essas 2 pedras também, elas serviam como uma espécie de oráculo para que se consagrassem ali o homem diante do Senhor e se consultassem ao Senhor através daquelas pedras. Hoje nós consultamos ao Senhor através da Bíblia Sagrada, através da Palavra de Deus, mas naquela época eles consultavam também o Senhor através de sonhos, através dos profetas e através também do Urim e do Tumim. Lá em Esdras capítulo 2, versículo 66, nós vemos lá os homens ali que estavam no santuário de Deus, dizendo que ninguém poderia fazer obra alguma enquanto o sumo sacerdote entrasse com o Urim e com o Tumim, para que eles pudessem saber qual era a vontade do Senhor. Então, Urim e Tumim, naquela época também, era utilizado para saber qual era a vontade do Senhor. E esse Urim e Tumim, segundo alguns estudiosos, e principalmente o historiador do tempo de Jesus, chamado de Flávio Joséfo, ele diz que eram 2 pedras, uma pedra preta e uma pedra branca. Na primeira pedra estava escrito luzes e na segunda pedra estava escrito perfeições. E a Bíblia diz que nós somos luz neste mundo e que nós também devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. Deus ele chama Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então a mensagem que Deus requer de nós é que nós sejamos luz, sejamos testemunho, mas que nós também sejamos perfeitos diante do Senhor. E a Bíblia diz, e a história diz, apesar da Bíblia não dizer, mas algumas fontes históricas, também o próprio Talmud, que é o livro ali dos hebreus, o livro ali do povo judeu, segundo a tradição ali escrita no Talmud, é que quando se lançavam aquelas pedras, eram como se fosse para lançar sortes, né? Para lançar sortes ali perante o Senhor, para descobrir a vontade do Senhor. E quando aquela pedra, uma pedra preta significava sim, e a outra pedra significava não. Aí quando jogava, e uma daquelas pedras, elas eram acesas. Se fosse a pedra preta que fosse acesa, estava simbolizando o não. E se fosse a pedra branca que fosse acesa por uma luz, estaria identificando o sim. Dizem que lá no dia do Yom Kippur, quando o sumo sacerdote foi lá para apresentar aqueles 2 bodes, um que seria sacrificado e outro que seria enviado para Azazel, seria então lançada as sortes. E as sortes eram lançadas através do Urim e do Tumim, que só podiam ser utilizados pelos sacerdotes. E a pedra que acendesse identificaria ali qual o bode que seria levado para ser morto, sacrificado e derramado sangue, e qual seria o bode que seria lançado para Azazel, né? São coisas assim que a gente, só estudando mesmo a palavra, que a gente passa a descobrir essas coisas maravilhosas, né? E Jesus também disse, assim como aquelas pedras identificavam sim e não, Jesus disse que a nossa palavra como servos de Deus também deve ser sim, sim e não, não. E o que passar disto vem do maligno, né? Agora, nós vamos aqui para a linha F, que vai ser a nossa última parte aqui dessa lição, que vai trabalhar com a mitra ou a coroa de santidade, que era um tipo de gorro, né? Um tipo de turbante feito também de linho fino, e que era um turbante muito maior do que o turbante dos sumos sacerdotes comuns, né? E aquele turbante ali tinha uma placa de ouro presa por cordões azuis e estava escrito santidade ao Senhor. E essa coroa de santidade, essa mitra é também chamada de coroa de santidade,
né? É também chamada de coroa de santidade, representa a divindade de Cristo e também a supremacia do sacerdócio. E também era utilizado como uma espécie de expiação pelo pecado da soberba, para que quando todos os filhos de Israel olhassem para aquele turbante, para aquela placa de ouro escrito santidade ao Senhor, eles deveriam se recolher à sua humildade, entender que eram servos do Senhor e que eles deveriam viver sempre em santidade. E a Bíblia nos diz que nós devemos, como diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. E então nós vemos ali que aquela mitra ela é uma espécie de coroa, né? E a coroa ela tem uma simbologia muito importante, que a Bíblia diz que os 24 anciãos, reconhecendo o reinado de Jesus lá no livro de Apocalipse, todos esses 24 anciãos, eles lançam as suas coroas diante de Jesus como símbolo de humildade, de reverência e reconhecendo Cristo como o supremo Filho de Deus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui na observação vai dizer que as vestes representam a glória do sumo sacerdócio. E era somente no dia do Yom Kippur que o sumo sacerdote tirava aquela estola sacerdotal e entrava com o linho branco, fino e retorcido naquela túnica vestida aquela túnica de linho branco para representar ali o povo diante de Deus, que representavam então aquelas vestes sacerdotais, representavam a glória de Cristo já glorificado. E a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 9 em diante, que Cristo, ele sendo Filho de Deus, ele esvaziou-se da sua glória, né? E humilhou-se, e achando-se na semelhança de homem, não é isso? Então ele esvaziou-se de toda a sua glória e ele se fez semelhante aos homens, e sendo achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, pelo que Deus o exaltou a sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, o nosso supremo sumo sacerdote, se dobre os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos aqui nessa primeira parte o quanto é importante todas essas questões aqui que foram explicadas aqui, como elas são importantes e como esse manto sacerdotal tem a ver com Jesus, né? Então nós vamos finalizar aqui a nossa participação. Eu quero que o nosso professor explique muito bem para os seus alunos todas essas coisas como foi explicado. E na próxima lição nós vamos estudar ali, a partir do tópico 4, o dia da expiação no sacerdócio levítico e também a sua representatividade com as suas simbologias. E a partir aqui então, da página 49, nós vamos começar a falar sobre Cristo como nosso eterno sumo sacerdote, que é ordenado por Deus para ser um sacerdote perpétuo, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos estudar isso daqui a pouco. Então, agradeço os irmãos aí por ter ouvido então nossa primeira aula, e eu desejo uma boa aula a todos vocês e aguardo vocês para a próxima aula. Deus vos abençoe em nome de Jesus.